Que o Senhor continue nos guardando. Amém? Em 1 Reis 21, temos uma disputa entre Nabote e Acabe. Eles disputavam uma vinha de uva, né? E em 1 Reis 21, de 1 a 3, conta que após esse episódio, Acabe ficou triste, né? Mas sua maldosa esposa Jezabel bolou um plano para lhe dar as vinhas. Então, em 1 Reis 21, de 1 a 3, nós vemos aqui que sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Eu dar-te-ei pela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, dê que eu te dê a herança de meus pais. Então Nabote, né, tinha aquela vinha como herança dos pais, e Acabe queria, né? Interessante percebermos que nem o rei, talvez no seu egoísmo, né, em ter só porque estava do lado do palácio, e também Nabote talvez poderia ter consultado, né, o Senhor, para que talvez o Senhor dissesse para ele, né, olha, já que o rei quer, né, dê a ele. Mas nenhum dos dois cederam, apesar do rei, né, ter esse egoísmo. Em 1 Reis 21, de 5 a 7, nós vemos que, porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te praz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel. Levanta-te, come e alegra-te o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então, se nós vemos que desde a contenda lá de Esaú com Jacó, né, que eu venho falando que o Senhor, ele às vezes, né, na maioria das vezes, ele não atém a uma disputa entre dois, né, temos como nós podemos dizer que são seus filhos, né, uma disputa, e esses, ao disputar, que eles façam de forma idônea, né, ou seja, respeitando, não só por ser rei, ele poderia sentir, né, que Nabote tinha a obrigação de lidar, como também Nabote, né, poderia ceder em alguma coisa. Mas Jezabel já era uma pessoa que não tinha nenhum escrúpulo, e ela fala com ele, né, que ele é rei e tal, e que ela daria a ele. E essas disputas, né, mostram às vezes, no calor das coisas, né, diz muito, né, sobre o coração da pessoa, né, como ela é. Em 1 Reis 21, de 9 a 10, então, nós vemos que Jezabel, ela começa a traçar, né,
alguma coisa para que ela conseguisse o que prometera a ele, né, de dar-lhe as vinhas. E ela diz o seguinte, começando aqui no versículo 8 do capítulo 21 de 1 Reis. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Então nós vemos que ela planejava de alguma forma tirar a vida daquele que opusera, né, o rei Acabe, seu esposo. Só que de uma forma desleal. 1 Reis 21, 13. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Na história, se nós observarmos, nós vamos ver vários acontecimentos assim, né? Que alguém é julgado de forma injusta, simplesmente para fazê-lo pagar por algo que nem cometera, simplesmente para que um rei, né, ou para que uma pessoa de sobrenome, né, se oponha a ele e faz, né, o desejo que ela quer. E isso é muito perigoso, porque lá na frente, né, o Senhor vai imputar isso como justiça contra o que o fez. Mas o Senhor, que vê tudo, enviou Elias a ameaçar Acabe e Jezabel, né? Então Elias vai, profeta, né? E em 1 Reis 21, de 19 a 22, de 17 a 19, também nos versículos 22 e 23, vamos ver aqui. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Fala-lhe dizendo: assim diz o Senhor, mataste ainda por cima, tomaste a herança. Dir-lhe a mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberão o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Então nós vemos aqui que nessa disputa, né, acabou que ele fez como Jezabel procedeu, né, para que ele tivesse o que ele queria. E agora o profeta fala, né, que ele não agira mal. No 22, inclusive, diz: farei tua casa como a casa de Jeroboão, que também é rara perante o Senhor, né, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritastes e fizeste pecar a Israel. No 23, ele diz: também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Então ele fala também, né, contra Jezabel. E em 1 Reis 21, de 27 a 29, né, nós vemos que o Senhor, ele pode ser compassivo para conosco, né, se agirmos mal, mas nos humilharmos, né, a Ele. Porém, as consequências do que nós fizermos, imputará contra nós. O 27 e 29 do capítulo 21, nós vemos aqui, ó: tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou, dormiu em sacos e andava de cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim?
Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal aos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre sua casa. Então, você vê que Acabe se humilha ao Senhor, né? Porém o Senhor se retrata, né, quanto ao que dissera fazer a ele, mas não tira totalmente, né? Porque as consequências do mal que você faz, infelizmente, são imputadas contra você. Observamos também que Acabe era dominado, né, por Jezabel. Então nós percebemos que ele era dominado por Jezabel, que era uma pessoa maligna, né? E manipulava. Inclusive ela manipulou até o sagrado, né? Utilizando de artifícios, né? Para que parecesse correto aos olhos de todos, né? Então você vê que ela levanta duas pessoas para falar, né, mal de Nabote, Nabote, né, que ia contra Acabe na disputa ali, para simplesmente conseguir, né, o que queria. As conquistas, né, geralmente elas são dadas pelo Senhor. Porém, quando é feita pelo homem, na sua maioria é de forma desonesta. Inclusive eu li recentemente, né, sobre a história de duas das famílias mais ricas e influentes no mundo. E não vou citar aqui o nome, né, porque é antiético e tal, eu não gosto dessas coisas assim de criticar ou reverenciar mal alguém. Mas um era banqueiro, né, a família de banqueiro, e o outro que mexe, né, no ramo de petróleo. E aí você vai estudar, você vê a origem, as fraudes, ou seja, como começou o império, né? Então você vê que na maioria das vezes são feitas assim, de forma escusa, né? Então é muito complicado, né? O coração, o desígnio do coração do homem geralmente é mau. No capítulo 22 de 1 Reis tem uma aliança entre Josafá e Acabe, né? E as profecias de Micaia e a dos falsos profetas também, terminando com a morte de Acabe, né, e Josafá. Em 1 Reis 22, 4, nós vemos aqui: então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu, os meus cavalos como os teus cavalos. 1 Reis 25, 22, de 5 a 7, nós vemos: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disseram: irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? E aí nós vemos em 1 Reis 22, 12, que ele diz, né? Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Apesar da palavra ser bom, eram falsas. Agora temos Micaias enviados do Altíssimo, né? 1 Reis 22, 4, o que Micaias diz? Micaias diz: respondeu Micaias: tão certo como vive o Senhor, e que o Senhor disser, eu falarei. E em 1 Reis 22, de 17 a 18, ele diz: então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele não profetiza a meu respeito? O que é bom, mas somente o que é mal? Então quando ele fala a verdade, né, ele não aceita. 1 Reis 22, de 23 a 25,
Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, dizendo Micaias, né? E o Senhor falou o que é mal contra ti. Então, no 23, eis que o Senhor pôs, né? Eu já li. No 26, então disse o rei de Israel: tomai Micaias e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei este homem na casa dos cárceres e angustiai-o com a escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Então ele não aceita a palavra, né? E pede, né, para que faça mal a ele por ele ter falado, né, a verdade contra, né, o que ele achava que deveria suceder. Vemos que os homens, né, ao ouvir a verdade, eles agem assim, né? Então no 26 nós vemos como ele agiu por ele ter a verdade. Em 1 Reis 22, 30, nós vemos que disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém traga a tua veste. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejais nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Então ele né, fez uma coisa ali por ele, né? E aí em 1 Reis 22, 34, nós vemos o que sucede. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Então ele fora ferido, né? No 35, a peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para junto do carro. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavavam o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nessas águas. Então olha só para você ver, né? Agora tem, finalizando, né, o livro de 1 Reis, o reinado de Josafá e também a sua morte. Aqui nós temos 22, de 41 a 47, né? E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos culturais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. E aqui no 50, então Acázias, filhos de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Em 1 Reis 22, 52 e 54, nós vemos aqui que Acázias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria. E também serviu a Baal e adorou e provocou a ira do Senhor Deus, e segundo tudo quanto fizera teu pai. Então nós vemos que só o Senhor é Deus.